fizera Amazias seu pai, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Meu querido, presta atenção aqui. A Bíblia diz que Uzias começou a reinar com 16 anos, e ele buscou a Deus, e ele se propôs a buscar a Deus, e fez todo o povo buscar a Deus, e Deus prosperou o reinado de Uzias. Se você continuar lendo depois na sua casa, os próximos versículos vão dizer que o reinado de Uzias começou a ser abençoado, as fronteiras começaram a se expandir, o tesouro começou a aumentar. Ele tinha tanta bênção de Deus, que ele começou a criar armas militares novas. Eles começaram a criar maquinários militares novos, e Deus começou a prosperar o reinado de Uzias. E o nome de Uzias se espalhou por toda aquela terra, como um rei poderoso, e um rei cujo reinado era abençoado por Deus. Mas aí que está o problema. Ele foi abençoado, chegou no topo, e quando ele chegou no topo, olha o que aconteceu no versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Quando ele chegou no topo, Deus abençoou. Meu querido, presta atenção. Você já imaginou um menino de 16 anos tem que governar um povo inteiro, como o povo de Israel? É claro que ele ia orar, é claro que ele ia pedir a ajuda de Deus, é claro que ele ia ficar desesperado. 16 anos tendo que ser rei. Só que ele percebeu que o negócio estava dando certo, estava dando certo, estava dando certo, e o coração dele pensou: eu sou bom, eu consegui prosperar o meu reino. E aí estava o problema. É aquilo que eu estava dizendo. A gente depende de Deus, a gente depende de Deus, a gente depende de Deus. Só que a gente começa a ver que o negócio dá certo. E quando o negócio dá certo, em vez da gente dar glória a Deus, a gente começa a falar: olha, eu sou bom mesmo. Eu canto e as pessoas choram. Eu prego e as pessoas caem. Eu danço e as pessoas são curadas. Eu faço aquilo, eu tenho uma célula e tem minha reunião na minha célula, as pessoas são salvas. Eu sou bom. E aí está o perigo do seu coração. Sabe o que Uzias fez quando ele se exaltou no coração? Ele não mandou construir uma estátua para ele. Ele não mandou colocar o nome dele no tabernáculo. Ele não mandou fazer nada disso. Sabe o que ele fez? Ele foi para o templo adorar. Aí você fala: mas isso está certo, realmente está certo. Mas sabe o que ele fez quando ele foi para o templo? Ele quis entrar e queimar incenso. E só os sacerdotes podiam fazer aquilo. Mas ele pensou: eu sou o rei, eu sou o bom, eu posso. E a Bíblia diz que um sacerdote chegou para ele e falou assim: rei, o sumo sacerdote falou para ele: não faça isso, porque isso não te compete, isso não é tarefa sua. A Bíblia diz que estava esse sumo sacerdote de 70 sacerdotes atrás, falando: rei, não põe a mão aí, porque isso aí não é para você. E a Bíblia diz que a ira dele se acendeu contra aqueles sacerdotes. E no momento que a ira dele se acendeu, saiu uma lepra no meio da testa dele. E aquele rei foi tomado pela lepra. Ele teve que ser afastado, isolado. E ele morreu sozinho, totalmente leproso. A lepra, na Bíblia, nos fala de pecado. A lepra nada mais foi do que o pecado que estava no coração dele, o orgulho, a prepotência, a independência de Deus, que foi estampada na testa. Aí você fala assim: mas engraçado, ele era orgulhoso, e quando ele virou orgulhoso, ele foi adorar. Sabe por quê, querido? O espírito de orgulho, guarde isso no seu coração. Se quiser anotar isso, anote isso. O espírito de orgulho anda de mão dadas com o espírito de religiosidade. Quanto mais orgulhoso você se torna, mais religioso você se torna. E aí você põe aquela máscara assim de espiritual. Aí a pessoa fala assim: não, eu não sou orgulhosa, eu sou zelosa. Não, eu não sou invejoso. Eu sou uma pessoa que observo bem as coisas. O Senhor me deu esse discernimento. Não, eu não sou fofoqueiro, eu denuncio o pecado dos outros. Gente, é verdade ou não é isso? O espírito de orgulho anda com o espírito de religiosidade mão dada aqui, ó. É um cobrindo o outro. É o espírito de orgulho. Aí você fala: não sou orgulhoso, eu cuido das coisas do Senhor.
Aí você fala, não, eu não sou religioso. É porque a gente tem que ter decência na casa de Deus. É duro, né? A gente começa a pensar, né? Como é que isso é verdade nas nossas vidas? A gente começa a mascarar nossas atitudes de independência de Deus com uma falsa espiritualidade, então ninguém percebe. Para todo mundo está tudo bem, mas lá no seu coração você sabe que Deus já saiu da história faz muito tempo. Você sabe que você já não ora há muito tempo. Você sabe que você já não jejua há muito tempo. Você sabe que você já não depende de Deus. Você não pergunta, Deus, o que eu vou fazer agora? Você sabe que você já perdeu o primeiro amor aqui há muito tempo. Que teu coração está gelado. Mas aí você vem no culto, coloca a Bíblia do braço e fala, ô querido, aleluia. E faz aquela cara assim espiritual e todo mundo fala, esse cara é crente. E você não tem coragem de falar contra, porque você fica pensando, eu já construí uma imagem tão boa, como é que eu vou falar que eu não sou? Quantos ministros e quantos pastores já abandonaram a dependência de Deus há tanto tempo, mas não tem coragem de falar isso, porque já construíram toda uma imagem, tem toda uma igreja esperando. Eles não podem falar, olha irmãos, eu já estou frio faz muito tempo, eu já não oro faz muito tempo, Deus não fala comigo faz muito tempo. Se a gente voltar lá em Samuel ouviu a voz de Deus, Eli já ficou assim, mas peraí, faz tanto tempo que Deus não fala. A Bíblia diz que a palavra do Senhor era rara naqueles dias. E de repente Deus não fala com o sumo sacerdote, Deus fala com uma criança. Sabe por quê? Porque aquela criança tinha um coração voltado para Ele. O líder espiritual não ouvia Deus há muito tempo. E a Bíblia diz que ele era cego. Mas antes dele ser cego fisicamente, ele já era cego espiritualmente. Os filhos dele faziam e acontecia, ele nem via nada. Quantos líderes espirituais não ouvem a voz de Deus há muito tempo? E estão completamente cegos, mas não têm coragem de falar. Uzias começou dependendo, começou bem. Quando Deus abençoou, o coração dele se exaltou. Você quer um exemplo que a gente não pensa muito? Moisés. Moisés passou por uma situação parecida. Moisés foi um homem fantástico, um homem que conseguiu mudar a opinião de Deus, chamado amigo de Deus, viu Deus, falava com Deus face a face, era um homem. Mas Moisés teve um momento na vida dele que ele passou por essa tentação que eu estou falando. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo falando sobre Moisés. Vocês estão comigo ainda, queridos? Posso continuar mais um pouquinho? Não vou demorar não. 2 Coríntios capítulo 3. Isso aqui talvez seja novo para muita gente. Você já deve ter lido esse texto nunca. Um dia o Espírito Santo trouxe a revelação para mim sobre isso. 2 Coríntios capítulo 3 fala assim, versículo 12. Amém? E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Preste atenção. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não se atentassem, não percebessem no que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Mas até hoje, quando ali no Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Você lembra da história de Moisés, quando Moisés foi ao Sinai, ficou 40 dias no Sinai. A glória de Deus era tão intensa na vida de Moisés, que quando ele desceu, o rosto dele brilhava. E o povo falou para ele, olha, Arão falou para ele, olha, o povo está pedindo para você colocar um véu no seu rosto, porque a gente não está aguentando olhar para o seu rosto, porque a glória de Deus incomodava as pessoas. Meu querido, a glória de Deus na sua vida começa a incomodar a escuridão na vida das pessoas. Gente que é muito cheia da glória de Deus, você não consegue ficar perto dela, se você está em pecado, se você está fora, porque aquilo te incomoda. E Moisés então colocou um véu. Só que aconteceu o seguinte, com o passar dos dias, a glória de Deus começou a... Porque o apóstolo Paulo diz, aquela glória, ela não era eterna. A glória eterna veio em Jesus. Aquela glória só era uma sombra do que viria. Ou seja, com o passar dos dias, ela começou a passar.
O rosto de Moisés começou a parar de brilhar. Só que Moisés manteve o véu no rosto. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Moisés ficou com vergonha de tirar o véu, para que as pessoas não percebessem que o rosto dele já não brilhava mais. Eu imagino Moisés olhando e pensando: ai, volta a brilhar, as pessoas não podem perceber. O que elas vão pensar de mim? Eu desci com o rosto brilhando, agora o rosto não está brilhando mais. E aí ele ficava com o véu para as pessoas olharem e falarem: olha, o rosto dele ainda está brilhando. Mas lá dentro ele sabia que o rosto dele já não brilhava mais. Não era culpa dele, é porque aquela glória não era perfeita. Só que Moisés caiu no pecado de tentar mascarar aquilo. Meu querido, quantas vezes eu e você, ministros do Senhor, deixa eu te falar uma coisa: ministro de Deus não é só quem está aqui na frente. A Bíblia diz que nós somos chamados sacerdotes. Todos nós somos ministros do Senhor. Amém? Quantas vezes nós, ministros do Senhor, passamos um momento na nossa vida e a glória de Deus brilhou, e você orava, e você acordava de madrugada, e você chorava, e o Espírito Santo de Deus falava, e você anotava, e você tinha a revelação da Bíblia, e você orava, e as coisas aconteciam, e Deus falava, o fogo ardia no seu coração, você queria cumprir a vontade de Deus, só que aquilo foi passando, e você ainda usa um véu, para as pessoas olharem para você e pensar: olha como ele é um homem de Deus, ele fala, mas lá no fundo, você sabe que a glória já foi há muito tempo. Lá no fundo você sabe que Deus já não fala mais com você como Ele falava antigamente. Lá no fundo você sabe que você já não ora como você orava antigamente. Lá no fundo você já sabe que você não jejua como você jejuava, você não lê a Bíblia como você jejuava. Lá no fundo você sabe que existe um desespero na sua vida, mas você tem uma posição para ocupar, você tem uma imagem para zelar. Moisés caiu nesse erro, não queria tirar o véu, para que as pessoas não percebessem que a glória já tinha ido embora. Esse é o tipo de pessoa que não tem intimidade com a glória de Deus, ele tem familiaridade. Ele fala os termos certos, ele faz os gestos certos, ele usa as roupas certas, você olha e fala: é um homem de Deus. E lá no fundo o coração está completamente fora da vontade de Deus. Sabe o que Deus diz lá para Samuel? Num contexto diferente, mas que serve para nós. Deus diz para Samuel: eu não vejo a aparência, eu olho o coração. Às vezes a gente tem o jeito certo, a cara certa, as palavras certas. Você fala: ô vaso, ô varão, ô amado, ô querida, o fogo de Deus vai descer na sua vida, mas lá dentro você nem sabe o que você está falando. A glória de Deus vai descer, mas você nem acredita mais nisso. Tem gente que ora pelos outros. Tem ministros, irmãos, eu estou falando de coisa que eu sei. Tem ministro que fala: olha, o milagre vai acontecer na sua vida, mas ele mesmo já não acredita mais em nada. Ele só aprendeu que assim que fala, é assim que ele tem que falar. E a gente volta lá nos fariseus. Os fariseus eram assim. Jesus criticou tanto os fariseus, e a gente lê a Bíblia e pensa assim: esses fariseus são um bando de hipócritas, e a gente faz igualzinho. Jesus criticou aquele coração duro, ele se achando os donos da verdade. Eu entendo tudo sobre Deus, eu sou doutor em divindade. Você quer um título mais estranho que doutor em divindade? O que é? Você entende tudo de Deus, sabe tudo de Deus? Eu sei tudo, eu sei que fala da igreja, que eu sei história da igreja, eu sei falar dos pais da igreja, eu sei citar Agostinho de cor, eu sei falar da Bíblia de cor, eu sei tudo, pode falar. Os fariseus eram assim. E Jesus falava para eles: olha, vocês são um bando de cegos, hipócritas. Sepulcro caiado por fora é muito bonitinho, mas por dentro está podre. Olha o que Jesus fala para eles: vocês praticam, porém, as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles querem honra, querem glória, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Jesus foi duro com os fariseus.
E você quer ver a diferença de tudo isso? E eu quero encerrar com isso aqui. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 conta a história de um homem chamado Simeão. Capítulo 2, versículo 25. Olha essa história. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram mesmo o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Gente, isso aqui é uma maravilha, é uma pérola da palavra de Deus. Primeiro, o Espírito Santo não tinha sido derramado a todos os nascidos de novo. Jesus ainda estava nascendo. Esse homem já era guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que houve um silêncio de 400 anos, um silêncio profético entre os profetas e o Novo Testamento. O Velho Testamento existe um silêncio de 400 anos de Deus. Deus não falou nada. Só que esse homem, ele era guiado pelo Espírito de Deus. Ele ouvia a voz de Deus. O Espírito Santo falou para ele: Simeão, você não vai morrer sem segurar o Messias nos teus braços. Agora você imagina esse homem movido pelo Espírito. O Espírito falou para ele: vai para o templo hoje. E ele foi lá para o templo, e ele se coloca no templo. O templo era enorme, irmãos, uma confusão de gente entrando, saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Ele vê um casal de gente comum, que era José e Maria, com um neném nos braços, que a lei dizia que ele podia ser circuncidado com 8 dias ou até alguns meses. Ou seja, neném tem tudo a mesma cara. É ou não é, irmãos? Tudo cara de joelho. O da gente que a gente fala: é bonitinho, que gracinha, da família, ai, que beleza, parece com não sei quem, mas é tudo igual. Esse homem olha para um neném e toma nos braços e fala: Senhor, pode agora mandar o teu servo embora, pode despedir o teu servo, pode me tomar, porque a tua palavra se cumpriu, eu tenho o Messias nos meus braços. 30 anos depois, esse menino cresceu e estava curando toda a sorte de enfermidade.